Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Notícia Crimes. Nesse quadro Notícia Crimes nós vamos analisar uma notícia que aconteceu recentemente no Brasil, no dia 30 de maio, na cidade de Goiânia, capital de Goiás, que narra o acontecido com o ciclista Felipe Ferreira. O Felipe Ferreira saiu amanhã para poder passear com a sua bicicleta no Parque Central da cidade de Goiânia para fazer manobras com a sua bicicleta. E ele resolveu gravar tudo com o seu celular enquanto estava fazendo as manobras nesse parque da capital de Goiás. Parou um carro da PM, de onde desceram 2 PMs, né, e fizeram uma abordagem bastante violenta com o Felipe, que viralizou nas redes sociais. E tudo isso por quê, pessoal? Porque Felipe Ferreira é um ciclista negro. Alegaram que estava havendo ali denúncias de tráfico de drogas na região e abordaram o Felipe de uma forma bastante agressiva. Vamos ver então o vídeo que é do portal de notícias G1. Felipe Ferreira anda de bicicleta quando os policiais chegam no local. Eles mandam que o jovem se vire e coloque as mãos na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Você tá mandando em quem? Por quê? Coloca a mão na Por cabeça. quê? Coloca a mão na cabeça. Por que você tá apontando a arma pra mim? Coloca a mão na cabeça. Felipe questiona a ação e diz que está gravando com o celular. Um dos policiais aponta a arma para Felipe durante toda a ação. O outro policial pede que ele cumpra a ordem, mas Felipe segue perguntando o motivo da ação. Para de apontar a arma pra mim. E aí, esse é o procedimento. Coloca a da mão na cabeça. Ele tira a camiseta para que os policiais vejam que não está armado. Se vira e é algemado. Mandando? Não é assim não, filho. Oxe, como é que é? Mandando? Então coloca a mão na cabeça. Você tá mandando em Coloca a mão quem? na cabeça. Por quê? Coloca a mão na Por cabeça. quê? Coloca a mão na Por cabeça. que você tá apontando a arma pra mim? Coloca a mão na cabeça. Isso é uma abordagem. Se Ah, você beleza, não obedecer, beleza. você vai ser preso. Olha só como ele tá me tratando, bicho. Põe a mão na cabeça. Ué, como assim? Eu tô te dando uma O que ordem que eu tô legal. fazendo, cara? Eu tô te dando uma ordem legal. Coloca a mão na cabeça. Então, como vocês podem ver, e a gente já estava contando, o Felipe estava fazendo manobras com a sua bicicleta, infelizmente gravando tudo com o seu celular, não é? E ele é abordado por esses 2 policiais, esses 2 PMs descem da viatura policial e abordam o Felipe, como vocês viram, com uma arma de fogo apontada para a cabeça do Felipe, pedindo então que ele levantasse as mãos para cima e finalmente ele termina sendo algemado. Mas por quê, pessoal? Vejam só que o tempo todo o Felipe diz que ele não entende por que a arma está sendo apontada para ele, pedindo e clamando para que o policial pare de apontar essa arma para a cabeça dele. Ele não entende por que a abordagem é tão agressiva assim. Os protocolos policiais de abordagem, né, eles clamam sempre pelo não uso da força policial, o uso de uma força não ostensiva. A abordagem correta nesse caso não seria essa, até porque o Felipe está completamente desarmado, ele está passeando com sua bicicleta, fazendo as manobras, é evidente, né, que ele ali não porta arma nenhuma, não oferece nenhum tipo de ameaça ou de perigo para a vida do policial e, portanto, ele não tem por que ser abordado de forma tão agressiva e violenta com uma arma de fogo. A abordagem teria que ser muito diferente caso estivesse investigando qualquer coisa na região. O Felipe está desarmado, tem um momento que ele levanta a camiseta para mostrar que ele está francamente desarmado e continua perguntando por que uma arma está sendo apontada para a cabeça dele. Mas não restam dúvidas, não é, pessoal? Embora toda hora o PM diga que ele está descumprindo uma ordem legal, e nós já vamos analisar essa questão dessa ordem ser legal ou não, o Felipe foi abordado por ele ser um ciclista negro. Fosse ele um ciclista branco, se nós substituímos a situação toda e colocamos um ciclista branco fazendo manobras com a sua bicicleta e filmando com o seu celular, a abordagem certamente não teria sido essa tão violenta, tão agressiva, não é? Isso se trata de mais uma manifestação evidente, né, do racismo estrutural que se encontra na nossa sociedade, que se encontra arraigado de forma tal que o policial naturaliza isso e acha que isso é uma ordem legal. Mais ou menos como acontece, né, da mesma forma, com delitos em que a vítima é a mulher. O feminicídio, por exemplo, que é um crime de homicídio praticado contra a mulher por razões do sexo feminino, também tem essa ordem de preconceito, de discriminação, que segue a mesma lógica do racismo. Vejam só, se um homicídio que é cometido contra uma mulher, como nós já falamos aqui no nosso canal, pelas razões da condição do sexo feminino, é cometido justamente pelo preconceito contra ela, nós podemos analisar e entender que é justamente por ser contra a mulher, quando nós substituímos a vítima mulher por uma vítima homem e vemos que esse homem não morreria.
Então, se nós substituímos a mulher por um homem e vemos que ele não morreria naquela situação, então é porque sim, nós temos um feminicídio. Nós temos um homicídio por razões da condição do sexo feminino. Agora, se a pessoa morreria de qualquer maneira, então é porque a condição do sexo não imperou e não foi determinante. Mas no feminicídio, certamente, quando nós substituímos essa lógica e vemos que se fosse um homem ele não morreria, ele não estaria naquela situação de vulnerabilidade, então é porque sim, nós temos na condição da mulher que morre a vítima de um feminicídio. Da mesma maneira que, pessoal, essa abordagem agressiva foi feita contra o Felipe, por quê? Porque ele é um ciclista negro, é alguém que dentro daquela lógica de investigação de um suposto tráfico de drogas, teria que ser abordado por ser quem? O suposto traficante, por estar portando drogas, alguma coisa que eles quisessem descobrir ali naquela abordagem então ostensiva com uma arma apontada para a cabeça do Felipe, não é? E vejam que um dos policiais diz, você está descumprindo uma ordem legal. E nesse ponto que nós devemos chegar agora. O Felipe, ele foi depois autuado, ele foi inclusive, vocês viram no final do vídeo, nós já falamos algemado, e teve que assinar um termo circunstanciado pelo delito de desobediência, pessoal. O delito de desobediência está no artigo 330 do Código Penal brasileiro. Está lá no final, no título 11, no título dedicado aos crimes contra a administração pública. O crime de desobediência, ele diz o seguinte, artigo 330, desobedecer a ordem legal de funcionário público. E tem uma pena de 15 dias a 6 meses de detenção e multa. Então, desobedecer a ordem legal de funcionário público. Vejam que tem que ser uma ordem legal de funcionário público. Por isso que a todo tempo o PM diz que a ordem é legal, você está desobedecendo uma ordem legal. E finalmente é por isso que ele é autuado, né? Mas eis que será mesmo essa ordem legal? Como nós já falamos antes, pessoal, os protocolos de abordagem da violência clamam, da Polícia Militar, clamam pelo não uso da força e da violência nesses casos em que a pessoa não ofereça nenhum perigo. Só haveria sentido de usar mesmo uma arma de fogo caso o policial, a vida do policial se encontrasse em perigo ou a vida de um terceiro, quando então ele estaria autorizado a fazer o uso dessa arma de fogo justamente para atuar em legítima defesa própria ou de terceiro. Então, houvesse alguém ali apontando uma arma para o policial, claro que ele poderia sacar a sua arma para poder salvar a si próprio ou a terceiro, não é? Mas não é o caso, não chega nem próximo disso. A todo momento, o Felipe obedece a ordem, coloca as mãos na cabeça, tira a camiseta, mostra que não tem nada, nem drogas, nem arma, nem nada, e a arma continua o tempo todo sendo apontada para a cabeça dele. Razões de racismo estrutural da nossa sociedade brasileira, como nós já falamos no vídeo, não é? E o policial naturaliza isso como se fosse uma ordem legal, quando na verdade se trata de um abuso. Então, está o Felipe realmente cometendo um crime de desobediência? Claro que não. Vejam que a matriz aqui do nosso tipo penal será a ordem legal. O que é uma ordem legal? Ela é emanada de um funcionário competente e ela tem um conteúdo de legalidade. Ela obedece a leis, ela obedece a regulamentos, a decretos, a portarias, a resoluções, ou seja, uma legalidade no sentido amplo, ela tem um amparo legal, ela não é uma arbitrariedade. Então, não basta só ser um funcionário público competente, como poderia ser o caso do PM, mas ele tem que dar uma ordem que não foge da legalidade, que não beira ao arbítrio, né, que foi exatamente o que aconteceu. Então, essa ordem não sendo legal, é uma ordem francamente ilegal, porque o Felipe não estava fazendo nada para ser abordado assim, para ser algemado de forma tão agressiva e depois ter que assinar um TC por desobediência, ou seja, não tem nenhum sentido que essa ordem não tem legalidade nenhuma nessa abordagem, nós vemos que o Felipe não está cometendo, portanto, o crime de desobediência. Ele não preenche aqui os requisitos do tipo legal do artigo 330 do Código Penal, justamente por ser a ordem uma ilegalidade. Não cometeu o crime, não tinha que assinar nenhum termo circunstanciado. Tudo que o policial pediu que ele fizesse, ele fez. Foi o policial, por outro lado, que abusou da sua autoridade. Aí nós vamos por outro lado, que é o comportamento destes policiais. Vejam só, nessa abordagem que nós já vimos que é francamente agressiva e abusiva, o policial estaria, ele sim, cometendo algum crime? Pois bem, pessoal, estaria cometendo algum crime, sim. É o crime de abuso, um dos crimes de abuso de autoridade, da nova lei de abuso de autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019. Vou colocar aqui para vocês a Lei 13.869 de 2019, do dia 5 de setembro de 2019, é a nova lei de abuso de autoridade no Brasil. Ela é uma lei que revogou a antiga Lei 4898 de 1965, a antiga Lei de abuso de autoridade, que foi editada na época da ditadura militar e que continha preceitos, assim,
bastante superficiais, com penas muito brandas, né? Porque proclamada durante a época da ditadura militar, é uma regra que não tinha realmente, essa lei não tinha intenção de punir de forma efetiva os abusos de autoridade no Brasil. E, pasmem, essa lei de 65 ficou em vigor até os dias de hoje, praticamente, quando então esta lei de 2019 foi editada. E a lei é um grande ganho, um grande avanço para o Brasil, porque tem um grande rol, muito mais específico e claro do que vem a ser abuso de autoridade. São vários crimes, tá? Já alerto que não é um crime só, são vários crimes de abuso de autoridade, em várias circunstâncias, cometido por diversas autoridades, né, no Brasil. E as penas também são bem mais altas do que as penas da lei de 65, né? Até porque o abuso de autoridade tende a ser um crime grave, em que justamente a autoridade que está investida ali do poder público, ela abusa, estando ela já numa posição de superioridade hierárquica em relação às pessoas comuns, ela abusa desse poder estatal do qual ela se vale, né? Daquela arma de fogo, daquele porte ostensivo, né? Do policial militar com seu uniforme, a viatura, que já gera esse medo no cidadão. Ele ou ela, né, a autoridade, ainda abusam dessa autoridade, extrapolam completamente a lei, que foi o que aconteceu no caso do Felipe, e cometem sim um crime contra o cidadão comum, né? E qual crime seria esse cometido aí por esses policiais? Bom, dentro dessa lei 13.869, nós temos o crime do artigo 9º. Nós temos uma série de crimes ali, queria chamar a atenção para vocês para o crime do artigo 9º. Tem todo um elenco de regulamentação antes do artigo 9º sobre punições e sanções disciplinares administrativas, sobre o regime de penas, e aí finalmente vem o rol de crimes no final da lei. É bem interessante, como eu disse, são crimes muito mais efetivos do que a antiga lei, né, com penas mais rigorosas, e o artigo 9º, que é justamente do qual o Felipe foi vítima, é o crime de abuso de autoridade que diz respeito à detenção ilegal, né? Foi o que aconteceu com o Felipe. A detenção é completamente abusiva, arbitrária. Não só não existe uma ordem legal para ele responder por desobediência, como o policial sim responde por um crime, que é esse aqui que eu vou colocar. O artigo 9º diz: decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Decretar medida de privação da liberdade, que foi o que aconteceu, né? Ainda que momentaneamente, sim, mas foi privado da sua liberdade, foi algemado, né? Em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, ou seja, nada justificava a prisão desse rapaz, o fato de algemá-lo, esse constrangimento, nada justificava, né? E a pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa, né? Então as penas mais elevadas do que a antiga lei, 1 a 4 anos de detenção e multa para o policial, e no caso esses dois policiais que cometeram essa arbitrariedade, este abuso de poder, né? Este abuso de autoridade, sendo eles uma autoridade pública que tem que atuar sempre amparada, né, pela lei, dentro do exercício legal, dos limites legais do exercício da sua profissão, e não de forma abusiva, pelas razões que nós já acabamos de falar, porque se trata de uma autoridade pública investida de poderes do Estado e que teria que dar exemplo, né, e não extrapolar a lei. Primeiro, seguir a lei deveria ser justamente o servidor público. Então, nós temos que Felipe Ferreira, o ciclista, não cometeu nenhum tipo de desobediência, não cometeu o crime do artigo 330, então foi feito um termo circunstanciado por algo que não tem relevância penal típica, porque a ordem é francamente uma ordem ilegal e ele não deveria mesmo obedecer. E, por outro lado, nós temos que os policiais cometeram este crime de abuso de autoridade do artigo 9º da Lei 13.869, Lei de Abuso de Autoridade do ano de 2019. Lamentável, não é, pessoal, que esse tipo de coisa ainda aconteça no nosso Brasil, mas fica aqui o nosso protesto e também um enquadramento típico do que aconteceu nesse mês de maio de 2021, lá em Goiânia, nesse Notícia Crimes, que foi o nosso quadro de hoje. Bom, deixem aqui o seu like, compartilhem esse conhecimento, inscrevam-se no nosso canal se vocês gostaram do conteúdo, e nós voltamos proximamente com mais quadros do nosso canal, Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.